Existem muitas terapias que são alternativas e existem as terapias da medicina complementar mesmo. O que você orientaria de início, ou pelo menos quem que é o profissional, então, que ele deveria procurar? Na prática, qual que é a diferença, então, de um profissional de saúde integrativo, de um profissional de saúde, vamos dizer, tradicional, clássico? Será que aquela terapia alternativa que você ouviu falar realmente funciona? Será que pode ter algum risco para a sua saúde? Vamos desvendar a verdade hoje sobre as terapias complementares neste episódio. Continue com a gente. Olá, sejam muito bem-vindos ao Glicast, o podcast da Glic. Neste canal a gente vai discutir sobre saúde e informações de qualidade de vida para você. Meu nome é Ricardo Moraes, eu sou médico, cardiologista e diretor médico aqui da AFIA. E tenho a honra de participar desse episódio do Glicast para discutir informações valiosas para você. E hoje eu tenho aqui uma convidada de honra, a doutora Tassiana Alves. Eu vou pedir para ela se apresentar e falar um pouco sobre o seu currículo, o seu papel na medicina. Oi, doutor Ricardo, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Tassiana, sou médica, me formei lá em Uberlândia em 2011. E de lá para cá eu fui estudando a medicina de um outro formato, né? Então, minha primeira pós-graduação foi em medicina tradicional chinesa, principalmente com foco em acupuntura. Depois eu me especializei em longevidade, depois medicina funcional. Então, eu agrego toda essa abordagem no tratamento que eu utilizo no meu paciente. Excelente. Então, acho que aqui, para você que está vendo e ouvindo a gente, ela já trouxe vários pontos importantes que a gente vai discutir nesse podcast sobre terapias alternativas, sobre uma visão diferente, né, da medicina para um paciente que já é tratado muitas vezes por múltiplos especialistas, endocrinologistas, nutricionistas, cardiologistas, vários médicos e outros profissionais de saúde que cuidam desse paciente, mas que cada vez mais a gente vê essa tendência, né, do cuidado com terapias alternativas, de uma visão de longevidade, né, de cuidado da sua saúde, da qualidade de vida e a mudança do estilo de vida que é tão difícil para a gente fazer a adoção dos pacientes. Para isso, eu quero convidar vocês a continuarem nesse episódio para a gente poder discutir com a Tassiana sobre isso. Tassiana, para começar então, queria que você explicasse para a gente quais são as principais, então, terapias alternativas e terapias que a gente considera complementares para todo e qualquer paciente com condições crônicas, com doenças crônicas não transmissíveis, inclusive o próprio diabetes. Quais que são as terapias atuais? Existem muitas terapias que são alternativas e existem as terapias da medicina complementar mesmo. Então, eu geralmente gosto de diferenciar, porque, por exemplo, quando a gente vê o Reiki, né, que é utilizado nas práticas integrativas, ou até a constelação familiar, existem outros tipos de terapia, muitas vezes não são tratamentos médicos. Mas a medicina complementar são tratamentos médicos, porém com uma visão que vai um pouquinho além, um pouco fora do que é tradicional, né? Do que a gente conhece. Então, a gente utiliza estratégias. Quando a gente fala em medicina complementar, muitas vezes a gente vai ali nas raízes da medicina do estilo de vida, né? A gente vai nos pilares, a gente pesquisa o que está causando o problema de saúde daquele paciente, dentro desses pilares principalmente. E a gente começa a atuar na causa desses problemas, né? Então, existe a acupuntura, existe a medicina antroposófica, a própria medicina funcional. Então, dentro da medicina é isso que eu conheço, mas existe também a medicina indígena, eu não tenho muita experiência, mas eu sei que existe, né, que usa, assim, ervas, fitoterapias. Então, a gente está num país que é culturalmente muito rico, então existem outras formas de tratamento também específicas de determinadas culturas. Excelente. Eu acho que assim, se eu fosse orientar um paciente, né, que fosse, ou quem está vendo e ouvindo a gente, tem interesse, a partir do momento que ele já faz o tratamento, né, da sua doença crônica e tal, quer complementar o tratamento, quer associar, né, a uma medicina alternativa para melhorar alguns pilares da sua qualidade de vida. O que você orientaria de início, ou pelo menos quem que é o profissional, então, que ele deveria procurar? Olha, eu gosto bastante da medicina integrativa, então eu procuraria um médico integrativo e, falando em diabetes, um nutricionista integrativo, né? Porque a gente sabe que é fundamental que o paciente diabético tenha mais consciência sobre o que
o que ele come causa de impacto no seu corpo, né? Eu sempre falo que a gente não come para encher barriga, a gente come para obter nutrientes. E aí, nesse contexto, a gente precisa conhecer os nutrientes, os macro e os micronutrientes. Principalmente, no caso do paciente, ele precisa ter conhecimento dos macronutrientes, né? Que são carboidratos, gorduras, fibras. Ele tem que saber quais são as fontes para que ele faça refeições equilibradas. Então, o profissional nutricionista, ele é um grande aliado nesse processo, né? Tanto no sentido de orientar esse paciente, quanto no sentido de acompanhar a evolução também, né? Muito bom. Ótimo, acho que você trouxe, porque assim, tá no dia a dia do paciente diabético, né, muitas vezes profissional, mas não com essa característica, né, de nutricionista integrativa, até mesmo a medicina integrativa. Então você falou agora do nutricionista funcional, do médico, né, integrativo, tudo. Então, na prática, qual que é a diferença, então, de um profissional de saúde integrativo, de um profissional de saúde, vamos dizer, tradicional, clássico? Eu falo que a abordagem integrativa, ela é integrativa por 2 motivos. Primeiro, que a gente busca ter uma visão integral da vida do paciente, né? Então, a gente não vai só ali na doença, né? Então, você vai, o que está causando essa doença? Então, você investiga toda a vida desse paciente, né? Eu geralmente pergunto como que é o sono, como que é a alimentação, se faz exercício físico. Então, você busca até relacionamentos, né? Gerenciamento do estresse, a gente sabe que isso tem um impacto enorme. Uso de substâncias tóxicas. Eu geralmente investigo todos os pilares da medicina do estilo de vida. E também significa integrativo quando a gente integra outras práticas que não são da medicina na prática médica. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto bastante. Neurociências. Neurociências não é uma prática médica, porém, eu preciso usar muitos recursos da neurociências para a mudança comportamental do meu paciente, né? Porque se eu quero que ele melhore o sono, melhore o gerenciamento do estresse, que ele mude a alimentação, eu preciso de recursos da neurociências para fazer com que isso aconteça na prática dele. Eu, por exemplo, utilizo muitos exercícios respiratórios. Na sessão de acupuntura eu gosto bastante de aplicar exercícios respiratórios que têm uma função relaxante. E a gente sabe, por exemplo, que esses exercícios respiratórios, eles atuam via nervo vago. Então, a gente está mexendo daqui para baixo, mas tem uma resposta que acontece daqui para cima. E isso é uma prática excelente para gerenciamento do estresse também. Então, a gente usa outros recursos de fora da medicina, dentro da medicina. Isso que significa ser integrativo. Excelente. Se eu tenho um paciente diabético que está vendo e ouvindo a gente, vai te procurar, né? Um paciente diabético que vai na sua consulta. Diabético tipo 1, diabético tipo 2. Como é que é a sua abordagem inicial desse paciente? Você já disse, né, de avaliação de microbiota, já disse todos esses aspectos. Mas como é que vai ser a consulta dele, vamos dizer assim? Hoje, como eu trabalho com a medicina funcional integrativa e também com a acupuntura, eu tenho 2 consultas diferentes, porque a minha anamnese da medicina funcional, ela é um pouco mais parecida com a anamnese tradicional, mas trazendo todos esses pontos, né? Tem muitas perguntas, é basicamente 1h15 só de perguntas. E a da medicina chinesa é bem diferente, porque a da medicina chinesa a gente vai em sintomas que são relacionados a cada meridiano do corpo. Quando a gente fala em diabetes, na medicina chinesa, é um problema de energia no canal do baço pâncreas. Tá? O baço pâncreas está relacionado ao nosso sistema digestivo, principalmente, a nossa capacidade digestiva. E aí, o que desarmoniza muito esse meridiano do baço pâncreas é o excesso de preocupação. Então, é por isso que a gente vê o paciente, ele fala, mas eu passei muito estresse e aí descontrolou meu diabetes. Isso é real, porque a gente acaba tendo uma desarmonia nesse meridiano do baço pâncreas. Então, é um meridiano fundamental da gente tratar. Normalmente, esse desequilíbrio vem também da alimentação, né? Então, ele está comendo um excesso de alimentos que desequilibram esse meridiano. Aí volto na questão dos carboidratos refinados, açúcar e farinha branca, principalmente, vão desequilibrar o baço pâncreas. Então, muitas vezes a acupuntura tem um mecanismo de ação muito bonito, né? Eu sou apaixonada. Você coloca o ponto e esse ponto ele vai pela medula, faz um reflexo lá no sistema nervoso central e o sistema nervoso central responde. Ou ele faz uma resposta que é somatossomática, ou seja, do músculo, vai de volta para o músculo. Esse é o efeito analgésico, né, para dor crônica. Ou ele faz uma resposta somatovisceral, que quando essa resposta vem para alguma víscera.
Então, através dessa neuromodulação, a gente consegue melhorar a resistência à insulina, consegue aumentar a produção de determinados hormônios, aumentar até a produção de incretinas, que melhoram a sensação de saciedade, diminui compulsão alimentar. Então, tem várias formas da gente melhorar. Outro ponto que eu gosto bastante, reduzir o cortisol, né? Porque quando o paciente está ali tendo picos diários de cortisol, muitas vezes por causa dessa preocupação, o cortisol, ele estimula uma via bioquímica de gliconeogênese, e aí fica sempre tendo descarga de glicose, por mais que o paciente não coma nada, né? E aí a acupuntura, ela ajuda muito nisso, a modular esses níveis de cortisol. A gente não pode ter um excesso de cortisol, mas a gente também não pode ter uma deficiência. Mas a acupuntura, ela ajuda a modular, né? Para que isso fique mais regulado e esse paciente não fique tendo esse gliconeogênese o dia inteiro, com esses picos de glicose. Um desafio que a gente vê no dia a dia é que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, e eu diria que até tem um preconceito, muitas vezes, da evidência científica, né? Da comprovação científica Sim. dessas terapias. E cada vez mais, e você vai poder dizer melhor, a gente começa a ver mais evidência, né, científica corroborando melhora de qualidade de vida e índices de mortalidade mesmo, né? Melhorando performance, vários critérios que a gente vê no paciente que já tem uma doença muitas vezes incurável, Sim. mas que consegue ter uma qualidade de vida muito boa. Quais são as evidências que, assim, ou que a gente pode já dizer para quem, né, é leigo e está vendo a gente, quais são as evidências que corroboram que essas terapias fazem a diferença? Eu vou te responder melhor em relação à parte da medicina complementar, porque as terapias, eu não sei se existe muito estudo sobre as terapias, né? Sobre Reiki, constelação familiar, não sei qual é o critério para estudo de evidência científica nessas terapias, mas na medicina complementar existe muito estudo, então a acupuntura é amplamente estudada, apesar dela vir da China, né, milenar, mas ela foi amplamente desenvolvida na França e na Alemanha, são os países que mais praticam acupuntura no mundo. E aqui no Brasil também foi muito desenvolvida. A gente sabe dos benefícios da acupuntura para dor, mas existe benefícios também para outras doenças crônicas, o diabetes é um deles, né? E a medicina funcional tem muita evidência científica, tá? A grande questão é que a gente tem que saber como pesquisar, porque quando a gente fala em medicina funcional, a gente está falando principalmente de nutrientes. E o papel de nutrientes, de que esses nutrientes têm no nosso corpo, né? E em relação à medicina funcional, existem muitos estudos também, mas a gente tem que saber procurar, porque talvez a gente não encontre esses estudos em revistas tradicionais, né? Então, a gente muitas vezes busca os benefícios do uso de determinado nutriente. Vou dar alguns exemplos aqui que são muito interessantes para os diabéticos. A glutationa, que é um excelente antioxidante para o fígado. A N-acetilcisteína, que também tem esse papel antioxidante no fígado, entre outros. A gente sabe, por exemplo, que o NADH é um derivado da vitamina B3 e tem um papel fundamental na bioquímica do hepatócito. Então, a gente consegue muitos benefícios através desses nutrientes. As evidências são inúmeras, mas a gente tem que saber o que procurar, né? E aí, conhecendo melhor esses ativos, a gente consegue encontrar esses estudos. Legal. Um paciente, na verdade, e a gente falou né, da medicina complementar e a medicina alternativa, né? As práticas. As práticas alternativas e a medicina funcional. Quando que um paciente, assim, na verdade, ele nunca, e se me corrige, né? Ele nunca vai abandonar o tratamento convencional ou nunca vai deixar de fazer esse acompanhamento, e esse tratamento muitas vezes vai melhorar alguns aspectos. E aí, você que vai poder me dizer se na sua prática clínica você vê isso, redução de medicamento, por exemplo, ajuste de dose, né, melhora de, por exemplo, relação glicose-insulina, vários aspectos que a gente vê que muitas vezes o endocrinologista, o clínico, o cardiologista, quem cuida desse paciente, muitas vezes vai ver essa melhora, mas sem fruto necessariamente de aumentar a medicação, sem fruto necessariamente de troca de medicamentos, né? Então, como é que você acha que você consegue suportar esse paciente e muitas vezes ter até essa visão mais holística, né? Que eu acho que é o maior desafio que a gente tem na medicina hoje, desse cuidado mais integral, que muitas vezes o paciente vai lá, tá cuidando do seu diabetes e não tá cuidando do todo da doença, não tá cuidando do paciente, tá cuidando da doença. Que aspecto você acha que a medicina integrativa, a medicina funcional pode ajudar? Eu sou muito apaixonada pela medicina funcional, então vou te falar como que eu gosto de conduzir. Normalmente eu começo o tratamento pelo intestino,
Porque, bom, a gente estava falando de evidências científicas, então hoje a gente sabe o grande papel que a microbiota tem no surgimento, né, no aparecimento de várias doenças crônicas. Até de hipertensão arterial, de endometriose, ovário policístico, enxaqueca, depressão, ansiedade, enfim. Grande parte dessas doenças crônicas, a maioria, tem uma raiz da microbiota intestinal. Então, eu gosto de começar o tratamento pelo intestino. Por isso que eu até comentei do grande aliado nosso, que é o nutricionista, né? Normalmente, eu gosto de entrar com estratégias para melhorar essa microbiota intestinal. A gente pode fazer isso de forma mais prolongada ou de forma mais rápida. Se a gente fizer de forma mais rápida, os benefícios também são mais rápidos para o paciente. E, num segundo momento, eu entro com suplementos que vão atuar principalmente no fígado. Porque o paciente que tem uma desbiose muito importante, ele vai ter uma sobrecarga do fígado. E o fígado é que metaboliza tudo, inclusive o remédio que o paciente toma. Então, se o paciente toma um antidepressivo, mas o fígado está sobrecarregado, nem esse antidepressivo vai fazer um efeito direito. Até o efeito do medicamento vai ser ou menor ou muito demorado. Então, é importante que ele tenha um fígado saudável para ele metabolizar bem os medicamentos. E a gente sabe também a importância de um fígado saudável para ter melhor controle do diabetes, né? Porque é exatamente essa gordura no fígado que vai levar à resistência à insulina e que vai causar o diabetes. Então, a minha abordagem inicial sempre é pelo intestino e depois, em segundo lugar, no fígado. E aí a gente entra com esses super nutrientes que têm uma ação maravilhosa no fígado. Paralelamente, é importante o paciente aderir à parte alimentar. Por quê? Muitas pessoas não sabem, né? Mas grande parte das farinhas brancas, né? Toda farinha branca a gente come, quando passa no fígado, é convertida em glicose. Então, eu vejo muito assim, a pessoa para de comer pão francês e troca por tapioca, mas tapioca é farinha branca, passa no fígado, vira glicose. E as farinhas brancas, elas chegam a ter um índice glicêmico maior do que o do açúcar. Então, muitos pacientes que têm diabetes, eles falam, não, eu não como mais açúcar. Mas, às vezes, entra na farinha branca, né? Não, mas eu como pão integral. Mas metade do pão integral, a farinha branca também. Então, é muito importante essa adesão do paciente a essa mudança de comportamento alimentar. Isso é fundamental. Inclusive, tem um estudo de Stanford que mostrou que apenas 15% da nossa saúde vem da nossa genética. 60% vem da nossa alimentação. Então, tem um impacto aí 4 vezes maior do que a nossa genética. A gente sabe, né, pela nutrigenética e nutrigenômica, que a gente consegue modular a expressão do gene através da nossa alimentação. Então, às vezes a pessoa até tem um gene para diabetes, mas ela come tão bem que ela não vai despertar esse gene. E a gente sabe que às vezes a pessoa tem o gene... Não, isso eu já falei, né? E às vezes a gente sabe que a pessoa não tem o gene, mas ela come tão errado que ela vai despertar esse gene. E, infelizmente, o maior número de diabéticos é essa situação. A pessoa não tem o gene, mas ela desperta por esses maus hábitos alimentares ao longo de uma vida toda. Sim. Então, assim, não é comer um pão hoje, ela vai ter diabetes amanhã. Mas ela come 3, 4 pães por dia ao longo de 30, 50 anos. Aí ela começa a ter o problema. Então, eu acho fundamental essa abordagem do fígado. A gente entra com os nutrientes que têm essa ação antioxidante, que ajudam a melhorar esse metabolismo hepático. E aí, o que acontece? O paciente, ele começa a melhorar o controle das doenças crônicas. Então, é muito comum a gente conseguir reduzir medicamentos, não só do diabetes, mas também antihipertensivos, antidepressivos, o que não quer dizer que ele vai deixar de acompanhar com outro profissional, né? Por isso que eu falo que a medicina integrativa, funcional, ela é complementar. Um aspecto que a gente estava até discutindo antes, eu acho que é importante para quem está vendo e ouvindo a gente também, é essa educação em saúde, né? O nosso desafio e o papel do médico é muito importante, né? Cada vez também com o desafio de tempo, de explicar, né? Então, os profissionais de saúde. Mas a gente sabe que também muita gente está procurando na rede social, muita gente está procurando no Google, né? Está procurando essas informações em outros locais. Para poder ter uma qualidade de vida, né? Ou procurar, pelo menos, alimentos saudáveis, tudo que façam diferença. Que conselho que você daria para um paciente, né? Começar a aprender sobre educação em saúde, educação alimentar, começar a se interessar para se cuidar da sua própria saúde, como você mesmo disse. Sim. Eu sempre defendo a teoria de que a gente tem que ser dono da nossa saúde, né? A gente não pode delegar a nossa saúde para os nossos familiares ou para o nosso médico, né? Então, a gente sabe que é muito importante a consulta médica, mas quem faz a sua rotina é você mesmo.
Então, ser dono da sua saúde é exatamente buscar mais informação de qualidade para fazer as melhores escolhas diariamente. A gente está vivendo uma era do digital que é muito legal para buscar informação. Então, a gente acha muita informação legal na internet mesmo, né? Então, tem canais bons para isso. Tem o meu Instagram também, @dra.tassi, com 2 S. Falo bastante sobre microbiota intestinal e sobre alimentação. E, assim, se for para eu dar uma sugestão principal, resumida em uma frase, é coma o que tem na natureza e não como o que não tem. Porque é aquilo que eu falo, né? A gente come para obter nutrientes. Geralmente eu falo para o paciente assim, ó, se eu mastigar um pedaço de papel, se eu comer uma caixa de isopor, eu vou encher meu estômago, né? Mas não tem nutrientes, é caloria vazia. A gente não está comendo caixa de isopor, mas a gente está comendo muitas calorias vazias, né? Nessa alimentação que a gente fala de padrão ocidental. E isso tem a ver com a causa de grande parte de doenças crônicas. Então, são evitáveis, né? E mesmo para aquele paciente que já tem alguma doença instalada, mudar esses hábitos vai melhorar muito o controle. Isso é super importante a gente saber. Vários insights aqui, né? Eu espero que quem não pegou, volta essa resposta, porque eu acho que é importante para isso, né? Para fazer boas escolhas. Sim. Mas eu vou dar o contraponto, tá? Tá. Ao mesmo tempo, a gente tem muita informação, tem muitos profissionais, não médicos e médicos também, a gente tem que fazer essa culpa, que acabam trazendo terapias que não têm evidência científica, né? O famoso soro azul, que trazem terapias de reposição que muitas vezes não têm deficiência. Quais são os riscos? Quais são os alertas que as pessoas que estão procurando melhorar de qualidade de vida para não entrarem nessa barca furada, vamos dizer assim? Olha, a gente tem que ter esse cuidado mesmo. É muito importante, eu acho que, sobretudo, a escolha do profissional, né? Avaliar se esse profissional tem condições de lidar com as possíveis consequências desse tratamento depois, né? Porque a gente vê muitos profissionais, como você disse, nem todos são médicos, às vezes fazendo tratamentos que são mais invasivos para o paciente e que podem trazer consequências. Então, a gente sempre tem que ter cuidado com a segurança do paciente, sobretudo, né? Então, se for fazer um tratamento que seja mais invasivo, que seja num local que tenha as normas de biossegurança, né? Que seja um local que tem também estrutura para lidar com complicações, profissionais também capacitados para isso. Eu acho que isso é a parte mais importante. Ótimo. Eu acho que fica de alerta aqui, né? Porque a gente está discutindo um tema super relevante para o dia a dia do paciente e que a gente vê uma tendência dos pacientes querendo se cuidar, de procurar tratamentos que possam complementar o seu tratamento convencional, vamos dizer assim, mas que tem que procurar bons profissionais, procurar boas clínicas, né, referências, né, que possam trazer esse subsídio e essa segurança de ser bem tratado, né? Sim, com certeza. Pessoal, chegamos mais ao final desse episódio. Acho que foi super interessante. Tivemos vários insights aqui. Eu acho que eu vou ficar com a frase da Tassiana de a gente ser dono da nossa saúde. Eu acho que é a informação, né, super importante aqui para quem está vendo e ouvindo a gente, porque o papel do do Glicast, né, da gente cuidar da sua saúde, trazendo informações, grandes profissionais para poder discutir é esse. Né? Eu queria novamente agradecer a Tassiana e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está vendo e ouvindo a gente. Então, Ricardo, assim, sobre essa questão da evidência científica, eu defendo muito que as pessoas comecem a buscar essa evidência em si mesmas. Eu acho isso super relevante, porque nós, como profissionais de um meio acadêmico, a gente tem essa ânsia por buscar estudos grandes, né, populacionais, e buscar essas respostas. Mas é muito importante que a gente entenda que a medicina também é algo individualizado, né? E que a gente tem respostas que são individuais. E o próprio paciente, ele vai sentir ali os benefícios com determinados tratamentos diferentes ou não, né? Então, o próprio paciente é capaz de avaliar se esse tratamento está sendo eficaz para ele. Excelente, porque eu acho que isso não acho que traz um aspecto importante para quem está querendo se cuidar, né? Que é o que está vendo a gente. E observar o seu corpo, né? E ver a melhora do seu corpo. Muitas vezes é uma melhora clínica, uma melhora palpável que está no exame laboratorial, mas é uma percepção de melhora, uma melhora de qualidade de vida que faz todo sentido. Exatamente. A gente sabe que muitas práticas complementares também ajudam
na percepção mental e emocional do paciente, né? Não é somente a questão física ali que a gente vê nos exames de sangue. Com certeza. E isso melhora o controle de várias doenças crônicas, inclusive do diabetes. Discutimos aqui sobre tratamentos alternativos, terapias complementares, mas eu tenho uma dica para você. O aplicativo da Glic, que é o primeiro aplicativo do Brasil de cuidados diabéticos. Porém, ele tem muito mais informações de saúde, de doenças crônicas, de cuidado, de qualidade de vida. Baixe na sua loja de aplicativos. Felizmente chegamos ao final do nosso episódio. Tassiana, queria agradecer novamente a sua participação, foi ótima, acho que trouxe vários insights para quem está vendo e ouvindo a gente. A mensagem que você deixou super importante das pessoas se cuidarem, desse autocuidado, da autogestão da sua saúde, não da sua doença, eu acho que é um ponto importante. Queria agradecer novamente. Obrigada pelo convite, para mim foi uma honra muito grande. Eu sou muito apaixonada pela medicina funcional, porque mudou totalmente a minha prática clínica e é uma honra muito grande poder falar sobre isso aqui. Eu queria convidar vocês a seguir a @doutora Tassi também, né, e seguir Glic também nas redes sociais.